Terçou com penúltima rodada da primeira fase da Liga dos Campeões. Tem Barcelona, Liverpool e Borussia Dortmund em campo. As melhores dicas para esses e outros confrontos a partir de agora no Bets do Dia. Salve, salve, galera, tudo bem com vocês? Terça-feira com o UEFA Champions League, né? Primeira rodada aí da Liga dos Campeões neste ano de 2025, mas já é reta final, tá? Da fase inicial, são 8 rodadas. Vamos para a 7ª neste meio de semana e quem vai me ajudar na análise de vários confrontos é ele, Matheus Montenegro. Fala, Matheus, tudo certo? Tudo certo, Fábio Armani, com você. Tudo Final ótimo. de semana foi bom? Foi ótimo, maravilhoso. Maravilha. Vamos que vamos agora para esse terçou de UEFA Champions League, tá? Que maravilha, penúltima rodada, muita coisa para ser definida e a gente vai analisar aqui os 6 principais jogos dessa terça-feira agora para você, apostador. Muito bem, a gente começa pelo horário, né? Pelo jogo mais cedo. Sim. Temos Mônaco e Aston Villa, né? Jogo terça, às 2h45 lá no estádio Luís II, né? Pela 7ª rodada, penúltima rodada aí dessa primeira fase da Champions. Vamos para a classificação, né? Vamos no nosso aplicativo, não? Antes. No aplicativo do Game Arena. Perfeito. Vamos para a classificação no aplicativo do Game Arena que você pode baixar aonde, Matheus? Aqui, ó, tem um QR Code. Esse QR Code ele não tá aqui à toa, né? Você aponta a câmera do seu celular e aí de forma gratuita você pode baixar o nosso aplicativo aí do Game Arena para poder se embasar, né, velho? Para as suas apostas esportivas, você ter estatísticas e informações à sua disposição. Tabela de classificação, Fábio Armani. Aston Villa tá bem, tá melhor na Liga dos Campeões do que no Pois Campeonato Inglês, né? Ele é o 5º colocado, até foi líder por boa parte ali no iniciozinho, né? Ganhou as 3 primeiras. E quer se manter ali entre os 5 porque... Entre os 8, na verdade, né? Porque você já pula uma fase, né? Você não tem que jogar ali uma repescagem, que vão jogar ali do 9º ao 24º. Então você tem até uma folga no calendário, né? Então é importante se manter entre os 8 primeiros, além de jogar na próxima fase a volta em casa, tem né? Tem a vantagem, né? Também tem essa vantagem. Já a equipe do Mônaco está na zona de classificação. Está ali em 16º, está indo nesse momento ali para os playoffs, né? Para a repescagem da Liga dos Campeões, mas tem que tomar cuidado, né? Porque o 25º tem quantos pontos, Matheus Montenegro? 25º é o PSG com 7 pontos, então aparecendo lá 3 embaixo. Pontos, né? Então pode ficar de fora pode até, ficar né? de fora. Ele então. tá ali naquele limbo que tanto ele pode se classificar diretamente para as oitavas, quanto pode ficar de fora. Mas assim, é um diferencial muito grande você ficar entre os 8, velho. A gente tá falando aqui de uma fase a mais de mata-mata que pode pintar Manchester City, Real Madrid, PSG, Borussia Dortmund, Benfica, Juventus, Milan, Atlético de Madrid. Essa edição da UEFA Champions League tá com muita surpresa, velho. No top 8, a gente tem Aston Villa, Brest e Lille, por exemplo, que não era muito esperado, né? Então, assim, situação do Mônaco, precisa de uma vitóriazinha aqui para dar uma animada, né? E tentar chegar aí entre os 8, que daria condições melhores para tentar ir mais longe nessa edição. Muito bem, confrontos recentes, né? Vamos ver o Mônaco aí, que jogou pelo campeonato francês e perdeu, né? Para o Montpellier, 2-1. E antes, na Taça da França, empatou com o Reims, né? Empatou em 1-1. Vários Vazou nos grandes, pênaltis, né? Foram eliminados aí nessa rodada da Copa da França, um deles o Mônaco. Antes empatou com o Nantes, 2-2 na Ligue 1 e perdeu, né, na Supercopa da França para o PSG, 5-1. Então 5 jogos, 1-0, na verdade. Porque teve 4-1 que ele ganhou. Sim, foi da antes, Taça da França. Perfeito. Viajei. Mas enfim, 5 jogos sem vencer, é isso que eu queria dizer. 4 jogos sem vencer, sendo 3 derrotas e um empate. Perdeu a Supercopa, eliminado na Copa da França e vem de derrota para o Montpellier no Campeonato Francês, momento do Mônaco que não é muito bom, né? Já viu o PSG ali se afastar bastante na Ligue 1, então tá precisando aí dar um quarto colocado, né, o Mônaco nesse momento no Campeonato Francês. E o Aston Villa, que no Campeonato Inglês conseguiu um empate ali com o Arsenal, né? Fora de casa, tá muito bom, né? Tava perdendo e buscou o empate ali, 2-2. Antes venceu o Everton fora de casa 1-0, venceu o West Ham pela Copa da Inglaterra 2-1, vitória contra o Leicester 2-1, empate, né, com o Brighton e aí teve uma derrota aí, foi a última derrota aí pro Newcastle, 3-0, venceu o Manchester City, perdeu pro Nottingham Forest e na Liga dos Campeões seu último jogo foi uma vitória fora de casa contra o RB Leipzig. Deu uma melhorada, inclusive, né? Porque ele tinha ganho as 3 primeiras na Champions, aí ficou 2 jogos sem vencer, ganhou essa, deu aquela acalmada, 13 pontos em 6 jogos. Campanha boa do Aston Villa, time que vem aí também de 5 jogos sem perder, né? Eu acredito que seja mais qualificado, de fato, do que o Mônaco. Muito bem, momento Bet Nacional na tela, vamos ver aí, porque o favoritismo, Matheus Montenegro... do Mônaco, mas muito baixinho, né? tá? É bem equilibrado as odds, hein? Mostra que é um jogo difícil pra gente ir em resultado final, né? Cara, cravar a vitória, eu diria que sim. Mas assim, eu acabo enxergando um valor maior a favor do Aston Villa, tá?
O momento do Aston Villa é melhor. Eu acredito que o time do Aston Villa também é melhor, tá jogando mais bola. Desde o início da temporada, eu acredito que o Aston Villa acaba sendo uma equipe mais sólida do que o Mônaco. Teve um períodozinho ali que acabou não performando tão bem, mas já voltou aos trilhos, podemos dizer assim. E, cara, eu acabo enxergando um certo valor aqui no empate o Aston Villa, a cotação é 1,5, e ainda melhor que isso, né? A gente pode ir lá na aba de handicap e pegar o handicap mais 0,5, que é exatamente a mesma coisa que o dupla hipótese, ou seja, Aston Villa vencer ou empatar o jogo vai ser green, tá? Não é nem reembolso, é green, é dinheiro no bolso, caso o jogo também seja empate. Cotação 1,53, eu acho que o Aston Villa não vai sair derrotado nessa partida, tá? Momento do Mônaco bem ruim, 4 jogos consecutivos sem saber o que é uma vitória, eliminado da Copa da França, perdeu a Supercopa para o PSG, nem tá tão bem assim quanto se esperava no Campeonato Francês, né? Esperava-se uma briga pelo título ali a favor da equipe do Mônaco, vem de derrota para o Montpellier, então pelo menos um empatezinho, na pior das hipóteses, eu acredito que vai acontecer nesse jogo, até acho que pode pintar também a vitória do Aston Villa, por isso, handicap mais 0,5 para o Aston Villa, é a minha opinião. Muito bem, então vamos colocar aí 5 então, né? Nossa sugestão de stake, claro que você aposta aí o valor que cabe no seu bolso, enfim. Se você quiser apostar nesse jogo também, são vários jogos, você também pode escolher um ou outro ali que você tem mais confiança, mas a nossa missão é dar a dica aqui, demos essa dica aí, o handicap mais 0,5 a favor do Aston Villa. Bom, a gente segue falando de um time inglês contra um time francês. Mais agora, francês aí, né? Liverpool e Lille, né? Temos esse duelo, só que esse jogo é na Inglaterra, né, lá no Anfield. Vamos colocar na tela as informações desse confronto. Na terça, às 5 horas da tarde, né, penúltima rodada aí da Liga dos Campeões. Liverpool muito bem, né, inclusive líder. A gente vai ver agora no aplicativo do Game Arena, Matheus Montenegro. Mas pega um Lille que não perde há muito tempo, hein? Cara, sabe que são 21 jogos 21 sem perder. jogos sem perder. É curioso porque o Lille, lá no início da temporada, ele teve 4 derrotas consecutivas. E desde então ele não perdeu mais nenhuma. 21 partidas de vencibilidade aí a favor da equipe visitante. Não à toa tá muito bem, tá? Ó, tá pintando aí na tela justamente o G8, né? As 8 equipes que vão se qualificar diretamente para as oitavas de final. E o Lille tá dentro aí desse retrospecto, né? São 13 pontos marcados em 6 jogos, ou seja, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota da equipe visitante. Mas o Liverpool é quem faz a campanha surreal até aqui, né? Um time que só sofreu um gol nessa edição da UEFA Champions League, salvo engano. 18 pontos marcados em 6 jogos, ou seja, 100% de aproveitamento. Ganhou tudo. A equipe do Liverpool tá voando nessa temporada. Pode-se dizer que, se não for o melhor time do mundo, tá ali no top 3 facilmente, né? Hoje. Exatamente. Uma vitória basicamente garante aí o primeiro lugar geral, né? Com a rodada de antecedência aí nessa primeira fase da Liga dos Campeões. Vamos para os confrontos, né? Pegando o Liverpool aí, que vem de uma vitória contra o Brentford, foi difícil, tá? 2-0. Isso. E aí 1-1 com o Nottingham Forest, um empate, também foi buscar esse empate no final do jogo. Aí pela Copa da Inglaterra venceu o time lá da 4ª divisão, né? O Accrington. E antes contra o Tottenham teve derrota na Copa da Liga, né? A inglesa perdeu por 1-0. Eliminado. Um jogo que o Liverpool nem marcou gol. Não, vai ter até a volta ainda em fevereiro, tá? A semifinal são 2 jogos. Fato. Boa. Porque era um jogo até a semi, quartas. né? Aí nas semis agora temos ida e volta, ainda dá para recuperar, mais uma derrota aí dura aí para o Tottenham. Antes empatou com o Manchester United em 2-2, pela fase do Manchester United, né? Dá para dizer que é um tropecinho, né? Esses últimos jogos aí do Liverpool, eu vou desconsiderar esse do Accrington, né? Mas nos últimos 4 jogos, tirando esse do Accrington, ele só tem uma vitória que foi contra o Brentford e foi 2 gols já nos acréscimos do David Nunes, que entrou ao longo da partida, né? O que eu quero dizer com isso? Que o Liverpool caiu um pouquinho de produção em relação àquele ímpeto ali que tinha, que estava frenético e absurdo, né? O time é líder da Premier League com certa vantagem e é também líder da UEFA Champions League, vencendo todos os jogos até aqui. E o adversário da vez, sabe, mano, é o Lille, que é vice-líder do campeonato francês, 21 jogos sem perder. Não vai ser tarefa fácil para o Liverpool não, tá? Isso. Cara, é absurdo, tá? Ó, eu vou descendo aqui, a gente não vai ver resultado. Mas, enfim, teve partidas difíceis aí, né? Fora de casa contra o Olympique de Marselha, 2 vezes, né? Teve também pela Copa da França. Contra o Bolonha, fora de casa, venceu na UEFA Champions League. Venceu o Sturm Graz também na UEFA Champions League por 3-2 na última rodada. Venceu o Real também, empatou com o Juventus, venceu o Real. E venceu o Atlético de Madrid, que é o líder hoje da La Liga, fora de casa. Absurdo, tá? Surreal. A última derrota foi no dia 17 de setembro, velho. Tem noção? Isso. Ou seja, já faz quanto tempo isso aí? 4 meses, pô. Isso. E acho que foram as únicas... Absurdo. Ele perdeu 2 jogos no francês e 2 jogos na Liga dos Campeões. Foi. Ele perdeu... É isso que eu tava dizendo que foi curioso. Ele perdeu 4 jogos consecutivos lá no início da temporada. E depois deslanchou aí e não perdeu mais. Muito bem o Lille, tá? É isso. Vamos pro nosso momento bet nacional, porque temos um favoritismo alto da equipe do Liverpool. Pois é. Mas contra um time que não perde há 21 jogos, Matheus Montenegro. Isso aí. Liverpool, que caiu um pouquinho de produção. Caiu de produção. Um time que já sente o desgaste, né? Não tem aquela mesma intensidade, aquele mesmo ímpeto de momentos aí mais
alguns meses da temporada. Muitos jogos seguidos também, né? Tá vivo em todas as Copas, por exemplo. Sim. Então chega um momento ali que o time não consegue manter o mesmo nível, até normal, né? Então dá para ir em algo a favor do Liverpool? Cara, eu fugiria. Eu fugiria não por não confiar no Liverpool, mas pela relação custo-benefício da odd. Eu acredito que é muito baixo, 1,28. Se a gente tivesse que buscar a diferença de gols a favor do Liverpool, teria que pegar um handicap menos 1,5, ou seja, para o Liverpool vencer por 2 de diferença. Eu já tenho meu pé atrás. Aí eu já tenho meu pé atrás, tá? Então, levando em consideração esse momento do Liverpool, que não é muito bom, que nos últimos 4 jogos, desconsiderando ali a Copa, né? 4 jogos mais dificinhos que ele teve, ele só teve uma vitória com gols já nos acréscimos, contra um Lille que não perde há 21 jogos. Então, ao meu ver, a melhor pedida para esse confronto é o menos de 3,5 gols, para sair até 3 gols na partida. Gosto muito daqui. Até porque as vitórias do Liverpool normalmente não são goleadas não, tá? Isso. Na própria Champions League foi muito 1-0, 2-0. Então, assim, como eu acho que vai ser um jogo difícil para a equipe dos Reds, e por todo esse contexto que já trouxemos, ao meu ver, essa é uma ótima pedida. Relação custo-benefício maravilhosa, a odd tá boa. Acredito que dificilmente sairão 4 ou mais gols nessa partida. Fica aí 1-1, 0-0, 2-1 para os dois lados. 2-1 para os dois lados. 3-0 até, sim. 3-0, 2-0, enfim, temos vários resultados aí. Coberto é um jogo difícil, tá? Para pré-jogo. Sim. Né, o Lille vem muito bem, odds baixas a favor do Liverpool, então realmente é um jogo ali, talvez até para você preferir a aposta no ao vivo, tá? Fica mais interessante. Bom, mas agora a gente segue falando de Liga dos Campeões, né? Programa dedicado aí à terça de Champions. Agora para falar de um duelo de italianos contra alemães, né? Temos o Bolonha contra o Borussia Dortmund. O Borussia que vem mal, viu? Várias derrotas seguidas. Vamos colocar na tela as informações do jogo aí. Terça, 5 da tarde, lá no Renato Del Ara, que é o estádio do Bolonha. Agora é o aplicativo do Game Arena, Matheus Montenegro. Vamos dar uma olhadinha aí nas estatísticas. Logo de cara a gente vê esse momento ruim do Borussia, né? São 3 derrotas consecutivas. Agora, qual é a grande questão? Se tratando de Champions League, trazendo o contexto da competição europeia, aí a gente tem algo positivo a favor do Borussia Dortmund, que é o quê? Eu vou começar pelo... Vou ver logo o Borussia, né, que está aqui em nono. Nesse exato momento, o time não estaria se qualificando diretamente para as oitavas de final. Está um ponto atrás ali do Lille, que é o oitavo, quem fecha essa zona de qualificação. Então, muito importante uma vitória do Borussia aqui nesse jogo. E ele vai enfrentar um Bolonha, Faberman, que faz uma campanha tenebrosa, tá? É um time que está ali em 33º, que só somou 2 pontos em 6 jogos, não ganhou nenhuma, 2 empates e 4 derrotas, e pode-se dizer já está eliminado, velho. Por quê? O 24º, que é o Dinamo de Zagreb, ele tem 8 pontos. Ele já está 6 pontos atrás. E a gente já está na reta final, só restam 2 jogos. Teria que vencer os 2 jogos. Vencer os 2 jogos e torcer. Tem muita gente na frente, né? Então, dificilmente... É muito difícil. É vencer os 2 e torcer por várias combinações de resultados. Virtualmente eliminado. E outra, é o pior ataque da UEFA Champions League. O time só marcou um gol, tá? Ele tem um ataque pior ali do que Young Boys e Slovan Bratislava, que tomaram diversas goleadas na competição. O saldo do Slovan Bratislava e do Young Boys é surreal. Os times tomaram 6, 7-0 e o Bolonha conseguiu fazer menos gol que esses times. Então, assim, é um contexto perfeito aí para o Borussia Dortmund retomar o caminho das vitórias e conseguir uma qualificação direta para as oitavas de final, tá? Antes da gente ir para o momento beto nacional, vamos dar uma olhadinha nos confrontos, né? Entender melhor aí o contexto das equipes. O Bolonha, se a gente vê o momento atual, é até melhor, né? Que o do Borussia com o Inter de Milão e Roma, né? Inter de Milão que toma poucos gols, conseguiu fazer 2 na Inter de Milão. Então, até um resultado surpreendente. Mas tem uma derrota para o Verona, por exemplo. Sim, né? 3-2 há não muito tempo, 3-2 em casa, um time que também ali está na metade para baixo do italiano. Aí venceu o Torino, 2-0. Temos o que de resultados? Aí venceu a Fiorentina. Qual foi o último resultado pela Liga dos Campeões? Um empate sem gols fora de casa com o Benfica, né? Que não foi tão ruim. Empatou com a Juventus também, um time que empata muito também, né? No campeonato italiano eles estão em 7º nesse exato momento, né? Tá fora de zona de qualificação para competições europeias, não estaria pegando nem a Conference. Então, assim, a temporada do Bolonha é bem aquém em relação à temporada passada, que foi surpreendente até. Se desfez ali um pouquinho, né? Inclusive, era o Thiago Motta, né? Que era o treinador, inclusive, de passagem. Perdeu ali alguns dos seus destaques também. Então, assim, não conseguiu manter o mesmo nível. Tá tendo um pouquinho mais de dificuldades. Vai enfrentar o Borussia Dortmund, cujo momento atual não é bom. Vem de derrota para o Eintracht Frankfurt, perdeu ali para o Holstein Kiel até, isso aqui foi absurdo. Perdeu em casa para o Leverkusen, até dá para relativizar. Mas, enfim, 3 derrotas consecutivas ali da equipe de Dortmund, tá? Muito bem, agora o momento bet nacional. E aí, você acredita na virada de chave aí do Borussia Dortmund nesse jogo? A odd é boa. É muito boa. Vamos lá. Eu acredito, sim, na virada de chave do Borussia, mas por causa desse momento atual, eu tenho um leve pé atrás, tá? São 3 derrotas consecutivas, a gente tem que dar essa relativizada. A grande questão que me pega a favor do Borussia é o contexto. A gente tá falando de um confronto contra um Bolonha que já pode cravar ali como eliminado na UEFA Champions League, né? Que bem dizer já não joga mais por nada. Tem chance de classificação, mas é muito remota, não depende só dele. Mesmo se o Bolonha ganhar os 2 jogos, ele ainda depende de uma combinação aí de vários resultados.
Então, sim, confio na vitória do Borussia com um leve pé atrás. Ou seja, o que é que nos condiciona essa linha de raciocínio? Não apostar na vitória seca, e sim no famigerado, uma que eu gosto muito, que é o empate anula aposta. A gente tem uma cotaçãozinha ali acima de 1.5, ó de 1,52. Eu acredito na vitória do Borussia, mas tenho um leve medo. Então, se o jogo terminar empatado, eu estou protegido aqui. Eu vou ser reembolsado, não vou perder dinheiro. Então, ao meu ver, é uma pedida maravilhosa, porque eu acredito que o Bolonha não vai vencer esse jogo, e se na pior das hipóteses o Borussia não conseguir vencer e for empate, a gente está protegido, não vai perder dinheiro. Então, ao meu ver, melhor pedida aí para o confronto. Muito bem, então vamos botar 50 aí no empate anula aposta a favor do Borussia Dortmund. Acreditamos aí que o Borussia não vai perder esse jogo. O Bolonha que ainda não venceu, né? Só fez um gol. Só fez um gol. Passagem, então, né? Em 6 jogos. Apesar do momento ruim do Borussia, né? Outra competição, geralmente é ali dar uma virada de chave, né? Atual vice-campeão da Liga dos Campeões, inclusive, né? A equipe do Borussia Dortmund. Então acreditamos que é favorita aí contra a equipe do Bolonha. A gente agora fala de um confronto, né? De outro italiano, a Juventus de Turim, né, que esse, diferentemente da equipe do Bolonha, tem boas chances aí de classificação, pega o Bruges, né, time belga que também está ali muito bem, sonhando com classificação, né, vamos colocar na tela as informações do confronto, né, terça, 5 da tarde, no Ian Breidel, enfim, Matheus, como é que se fala aí? Eu não sei, eu não sou muito do belga? Do belga. Mas eu acho que é Ian Breidel. Boa, mais ou menos isso. Deve ser. Bom, lá na cidade de Bruges. Perfeito. Então, que eu não tive o prazer de ir, infelizmente. Aplicativo, dizem que é bonito, né? Bem turismo lá é famigerado. Bom, vamos pro aplicativo do Game Arena. Olha o momento do nosso clube em Bruges, hein? 5 vitórias seguidas. Tá voando. O time é vice-líder lá no Campeonato Belga, tá atrás só do Genk, inclusive as duas equipes estão disparadas. Mas na UEFA Champions League, nós temos um destaque a fazer também a favor da equipe do Bruges, porque é uma campanha levemente interessante aí, tá? Conquistou resultados surpreendentes, tem 10 pontos aí em 6 jogos, está em 19º, né? É o time que está conseguindo se qualificar para a próxima fase e não está muito distante da Juventus, né? Está só um ponto atrás da equipe de Turim. Juventus, nesse exato momento, estaria ali numa situação, pode-se dizer, até parecida do que o da equipe belga, os dois times tendo que jogar um mata-mata a mais, né? Estão na zona de qualificação ali para jogar esse mata-mata, e a disparidade não é tão grande se tratando de UEFA Champions League. E é bom você ficar pelo menos entre o 16º, né? Que você joga a volta em casa, né? Tem esse ponto. Então tem, sim. Mesmo, não é entre 9º e 24º é a mesma coisa. Não, então é importante você ficar ali de 9º a 16º, porque você tem uma leve vantagem ali na próxima fase. Vamos para os confrontos recentes, né? Começando pelo Bruges, né? Que vem numa sequência muito boa aí de vitórias absurda pela Liga Local, né? Também teve jogo pela Taça da Bélgica, né? Pela Copa da Bélgica. A última vez que não venceu foi um empate aí contra o Union Saint-Gilloise. Já faz um tempinho, tá? E na UEFA Champions League, a gente destaca aqui, ó, cadê? Teve até um joguinho antes desse. Né? Ele vence o Sporting por 2-1, empata com o Celtic fora de casa, vence o Aston Villa por 1-0, ou seja, são 3 partidas consecutivas sem saber o que é perder na UEFA Champions League, e ele só não marcou gol em um jogo que foi uma derrota em casa. Cara, acho que foi 3-0 pro Leipzig que ele tomou, 3-0 para o Dortmund. Foi o único jogo que ele não marcou gol na UEFA Champions League, tá? E fora da UEFA Champions League, aí sim é que ele tá sobrando muito, né? Como eu disse, ele não é o líder do Campeonato Belga, mas é porque além dele, o Genk ali são 2 equipes que estão disparadas na primeira e segunda posição. É um time que marca gols em praticamente todos os jogos, é um ataque que vem funcionando muito. A gente vê aí, ó, tô passando aí e o time tome gol. Muito bem, e a Juventus, Matheus? Vamos ver a Juventus aí? Que a Juventus nessa temporada não tá passando muita confiança não, mas vem de bons resultados, um grande resultado, né? Venceu a equipe do Milan grandes 2-0. Pode-se dizer. Antes aí o seu resultado habitual, né? Empates, né? Mas fora contra a Atalanta, tá bom. Aí empatou o clássico ali de Turim também, 1-1. Perdeu pro... A grande questão das Juventus é um time que não passa tanta confiança, empata demais, é absurdo, né? Então, dos 29 jogos da Juventus na temporada, 15 empates. Cara, e ele tá invicto... 12 vitórias e 2 derrotas. Ele tá invicto no campeonato italiano e, se não me engano, é o 6º. Tem esse ponto também. É absurdo isso aí. E agora sim. Invicto fora de casa, tá? Porque as 2 derrotas, uma foi em casa pro Stuttgart na Liga dos Campeões e contra o Milan foi na Arábia Saudita, né? Então... Exato. Mas é um time cujo ataque tá funcionando muito bem, tá? Ó, a sequência aí de jogos da Juventus marcando gol é muito boa. A última partida que ele não fez gol foi lá em novembro, pela Champions League contra o Aston Villa, mas de lá pra cá conseguiram marcar gol e conseguiram marcar pelo menos 2 na maioria dos jogos, diga-se de passagem. Muito bem, momento Bet Nacional na tela, vamos lá, porque o favoritismo, Matheus Montenegro, é da Juve. É da Juve, né? É um leve favoritismo, mas odds relativamente altas, né? Mostra que é um confronto equilibrado. Dá pra ir ou vamos no mercado de gols? Tem o meu pé atrás. Tem o meu pé atrás porque a Juventus é um empatite absurdo, né? E assim... Conhecido como time de cavalos, né? Perfeito. Porque as partidas sempre acabam empatadas.
Ah, interessante. Gostei bastante. E a gente tá falando de um clube Bruges que na UEFA Champions League vem de 2 vitórias seguidas em casa contra Sporting e contra Aston Villa, 2 times que não estão mal na temporada, né? Então, qualquer coisa relacionada ao resultado final, eventualmente um dupla hipótese ali da Juventus, qualquer coisa assim, eu fujo disso, tá? Até para usar um criar aposta, ao meu ver, acaba não sendo a melhor pedida para essa partida. E eu gosto mais, Faberman, pela relação custo-benefício e pelo contexto do ambas marcam. A gente tem um odd 1,82, tá? A gente tá falando de uma Juventus que vem numa sequência muito boa marcando gols. A do Clube Bruges é ainda mais surpreendente, tá? E é um confronto que pode definir muita coisa. Uma vitória aqui para qualquer um dos dois significa uma qualificação já, tá? E significa também poder brigar eventualmente até para ficar entre os 8. Então, assim, ao meu ver, é um jogo movimentado. Uma vitória do Clube Bruges não é nenhuma loucura. Então, é um time que deve jogar para frente, tentando buscar o resultado aí contra a Juventus, tá? Então, ao meu ver, relação custo-benefício, odd 1,82, ambas marcam, é a melhor pedida para a partida. De boa. O jogo tende a ser aberto, né? A Juventus Sim. faz gol todo jogo, mas também toma, né? Muitos Toma empates, gol a todo Juventus jogo é 1-1 ou 2-2. O ambas marcam bate muitos jogos, principalmente da Juventus, né? É porque o Clube Bruges a gente relativiza mais por ser campeonato belga e acaba destoando um pouco. Mas o momento do clube é muito bom. Muito bem, então a gente agora segue falando de Liga dos Campeões, agora um duelo de 2 times bem tradicionais, né? Benfica e Barcelona, né? Espanhóis contra portugueses, ou catalães, né? Contra Perfeito. Portugueses. Vamos colocar na tela as informações do confronto, jogo nesta terça, 5 da tarde, lá no Estádio da Luz, em Lisboa, Matheus Montenegro. Sim, temos um jogaço, né? Eu diria até que o melhor jogo deve ser, tá? Dessa UEFA Champions League, né? Se tratando de clubes tradicionais ali, campeões, um duelo de multicampeões da UEFA Champions League. Jogaço, Benfica e Barcelona, um joguinho muito interessante. Vamos dar uma olhadinha no nosso aplicativo agora do Game Arena, vamos buscar informações dos 2 times que vem muito bem também, tá? O Benfica vem ali de 4 vitórias consecutivas, o Barcelona já vem de 5 jogos sem perder, teve goleada no seu maior rival aí. Mas o Barcelona... também. É porque teve o último empate foi contra o Getafe. É porque o Barcelona na La Liga vem muito mal, né? Ele tá vem muito bem em outras competições, né? Mas na La Liga ele vem péssimo. Dá pra dizer nesse recorte recente. Mas na Champions tá bem. Segundo lugar ali, 15 pontos marcados, né? Perdeu um jogo só e venceu os outros 5. E o Benfica, adversário da vez, está ali em 15º com 10 pontos marcados. Uma vitória do Benfica significa ali entrar de vez na briga para ficar entre os 8 qualificados diretamente para as oitavas de final. Duelo bom, joguinho muito bom essa aí. Muito bem, agora vamos para os confrontos recentes, né? Começando pelo Benfica, que tá bem, inclusive 2 vitórias seguidas aí no Campeonato Português. Tudo bem, contra Farense, né? E Famalicão, mas o Porto perdeu para time pequeno agora, o Sport também, né? E foi campeão, né? Da Taça da Liga, foi 1-1 no tempo normal, mas nos pênaltis venceu, né? Então vem de título aí, vem num momento bom, né? A equipe do Benfica. Bem empolgadinho, né? Tava mal, né? Era o Sport quem tava bem, começou bem, o Benfica mal, e aí inverteram de papéis. Hoje o Benfica que tá bem, o Sporting tá mal. Ele teve aquelas 2 derrotas seguidas ali há não muito tempo, né? Perder para o Sporting. Essa derrota para o Sporting foi o que você disse, né? É isso aí que acabou pesando muito. Porque o Sporting vivia um momento não muito bom e teve a virada de chave logo em cima do Benfica. E não à toa, o Sporting hoje é o líder e o Benfica é o vice-líder. Depois disso ainda perdeu em casa para o Braga também, mas deu uma recuperada aí. Já são 4 jogos seguidos sem saber o que é uma derrota. É bem dizer 4 vitórias, né? Porque o empate ali acabou sagrando o título. Então, um momento interessante aí da equipe do Benfica na temporada. Contra um Barcelona, Fábio, que na La Liga tá vacilando muito, né, velho? Empatou aí com o Retafe, há não muito tempo perdeu em casa pro Las Palmas. Leganês, né? Leganês. Atlético de Madrid. Mas aí em outras competições, ó, meteu 5 no Betis lá na Copa do Rei, né? E meteu 5 no Real Madrid na Supercopa da Espanha. O último jogo pela Liga dos Campeões já foi uma vitória fora de casa contra o Borussia Dortmund, né? 3-2 também, né? Um jogo difícil que ele conseguiu vencer. Mas quando pega times... Tudo bem que o Atlético de Madrid é grande, né? Mas assim, vacilou contra Leganês, Las Palmas e Getafe. A defesa do Barcelona tá bem abaixo. Toma gol quase todo jogo, né? Todo jogo, então é um problema aí. Quando você pega um time pequeno que não ataca muito, né? Dá pouco espaço, o Barcelona até prefere jogar contra o Real, que ele tem mais espaço, né? Perfeito. E aí o ataque funciona. Aí pega um Getafe e não consegue criar tanto, até consegue criar, mas com mais dificuldades e não marca tantos gols assim. E tem aquele padrão, né? Se o Barça não faz 3 gols, não vence, né? É surreal. Isso aí é inacreditável, né, velho? Que coisa absurda. Só saiu contra o Teve o 2-0 contra né? o Bilbao e teve mais um jogo no lado. Foi contra o Getafe no primeiro turno, que foi 1-0. Foram as 2 únicas vitórias que o Barça não marcou pelo menos 3. Acho que teve uns 15 que ele marcou. É bizarro mesmo. Vamos lá, momento do Bet Nacional, vamos dar uma olhadinha nas odds. Favoritismo do Barcelona, mas, cara, não é jogo fácil não, velho. Tudo bem que o Barcelona vai muito bem nas Copas, né? Mas é um time que não passa total confiança, né, ainda. Pra ir na vitória seca, eu tenho meu pé atrás, tá? Eu acho que o Barcelona não perde, tá? Tem mais time, o momento é bom também do Barça, né?
vem desse empate aí contra o Getafe, mas meteu 5 no Real Madrid aí há pouquíssimo tempo na Supercopa, meteu 5 também no Betis. Mas cravar a vitória, eu acho que é demais. Ao meu ver, a melhor pedida para esse confronto seria ambas marcam. Como a gente disse, o Barcelona, ele tá avassalador ofensivamente nessa temporada, é absurdo o que tá funcionando aí, né? Finalmente um trio, não vou dizer a altura, porque era absurdo o Messi, Suárez e Neymar, né? O famigerado MSN. Mas faz sombra, pelo menos, né? Tá jogando muito ali o trio de ataque, Yamal, Rafinha e Lewandowski, temporada excepcional. E uma defesa que não funciona muito bem, contra um Benfica que vem bem, e aí ambas marcam, ao meu ver, seria uma boa pedida, mas a odd é só 1,43. A Bet Nacional tá ligada. Então a gente vai ter que buscar uma alternativa aqui para dar um upgrade nessa odd. E ao meu ver, a pedida aqui que a gente pode fazer eu não confio na vitória do Barça, mas o empate ou o Barcelona, combinado com ambas marcam, eu acho que é uma boa pedida. Eventualmente, se for 1-1, 2-2, aqui a gente tá no green, tá? É bem dizer aquela velha história. A gente confia no ambas marcam, mas o Barcelona não pode perder o jogo, tá? Isso. Então, assim, a gente acaba adicionando ali uma condição a mais para dar um up na odd e acaba ficando 1,77, que ao meu ver é uma pedida maravilhosa. Muito bem, então ficou então aí nesta dica, né, nessa sugestão de aposta, combinamos aí ambas marcam com o dupla hipótese a favor do Barcelona nesse jogo pela Liga dos Campeões. A gente encerra, né, essa terça de Champions com um jogo bem interessante, tá? Sim. Atlético de Madrid e Juventus, né, que sempre tentam atrapalhar os Atlético de Madrid e Leverkusen. Sim. Que sempre tentam atrapalhar os grandes aí dos seus países, né? Atlético que inclusive está bem na La Liga, o Leverkusen que é o principal perseguidor ao Bayern na Bundesliga, e vão se enfrentar agora pela UEFA Champions League. Na tela as informações do jogo, né? Vamos lá, Atlético de Madrid e Leverkusen, 5 da tarde lá no Estádio Metropolitano de Madrid. Que mudou de nome de novo, né, velho? Era Wanda Metropolitano, Civitas Metropolitano e agora já é o... Eu acho que é Civitas Metropolitano, porque eu só deixo Metropolitano porque Não, pode mudar. Mudou, outro eu patrocinador acho que já? enfim, acho que algum da Qatar não, Qatar hoje não. Enfim, mudou. Cara, dois times estão muito bem e você definiu de forma perfeita, né? Dois times ali que sempre estão na perseguição aos gigantes para fazer alguma coisa. Leverkusen, que é o atual campeão da Bundesliga invicto, e o Atlético de Madrid, que é o líder dessa edição da La Liga, né? Então, estão muito bem na temporada. Vamos até chamar o nosso aplicativo aí do Game Arena, porque logo de cara eu já queria destacar isso aqui, ó, a forma recente das equipes. O Leverkusen vem de 5 vitórias seguidas, até mais, a gente vai ver, e o Atlético de Madrid 5 jogos sem perder. Momento muito bom. E a classificação, Fábio, mano, como estão? É isso, vamos lá. O Leverkusen que tá bem, né? Quarto colocado ali, ótima posição. E o Atlético de Madrid, 11º, busca ali um G8, ainda dá, né? Um ponto só atrás do Leverkusen. Um ponto só, então é um confronto direto, né? Pelo G8, né? Exatamente. São dois times ali que brigam, sem dúvidas, pela qualificação direta para as oitavas de final. Vamos dar uma olhadinha nos confrontos recentes das duas equipes, né? Como a gente falou aí, momento interessante. O Atlético de Madrid, eu até falei 5 jogos sem perder, né? Ele perdeu pro Leganés, ele vinha de 4 vitórias seguidas. Inclusive, ele perdeu a liderança pro Real por causa desse jogo, né? É verdade. Ele era líder e aí acabou caindo aí para a segunda colocação com a vitória do Leganés, que ganhou do Barcelona, ganhou do Atlético de Madrid. E aí tá na parte de baixo, né? O campeão, o Leganés. E vai vencer boas vitórias, né? O Sassuna... Cara, antes dessa derrota pro Leganés, ele tinha... Cadê? 8, 9, 10, 11, 12, 13... Caramba! Eram 15 vitórias consecutivas, velho. Absurdo o que fazia. Perdeu pro Leganés. E perdeu pro Leganés. Futebol é maravilhoso. É uma delícia. Geral foi no Atlético, vai vencer mais um. Vai ser fácil. E não foi. 6-0 no Sparta Praga na UEFA Champions. Foi o único jogo, inclusive, que ele não sofreu gols na UEFA Champions League, tá? O sistema defensivo aí, pelo menos na Champions, não tá sobrando né? tanto assim. O Atlético de Madrid era conhecido como Simeone, né? Sim. Ser um time que era muito forte na defesa, mas tá sendo melhor no ataque do que na defesa. O outro jogo que eu tava buscando é porque teve outro jogo, além desse do Slovan Bratislava, que ele sofre em casa, teve outro jogo da Champions relativamente fácil que ele acabou sofrendo gol também. Enfim, perdeu pro Lille em casa por 3-1. Tá deixando um pouquinho a desejar o sistema defensivo aí na Champions. Acho que ele perdeu do PSG também. Né? Não, ele ganha do PSG de 2-1 e tomou 4-0 do Benfica. Isso, muito bem. Então é isso. Vamos pro nosso momento Bet Nacional. Não, Leverkusen também, né? Leverkusen, sim. 5 vitórias seguidas, né? Pelo menos nesse. Acho que são mais. Até mais. Sim, são. Acho que já é 11, salvo engano. Isso. Um momento absurdo também do Leverkusen, tá? Passando aí por cima de todo mundo. A última derrota foi um 4-0 que ele tomou do Liverpool. Né? Mas é um ataque que vem funcionando muito bem. E uma defesa também que deixa... É porque a Bundesliga já é um futebol um pouco mais, né, movimentado. O índice de gols é absurdo aí em jogos das equipes alemãs, mas acaba sendo um indício aí também, ao meu ver, até porque é um confronto, pode-se dizer, direto ali por uma vaga entre os 8 primeiros da Champions, né? Muito bem, momento Bet Nacional na tela. Vamos dar uma olhadinha nas odds, Matheus Montenegro, porque o favoritismo é do Atlético, né? Do mandante aí.
mais odds altas, né? Mostra que temos um jogo equilibrado. Difícil. E difícil, né? Pra gente cravar o resultado final. Acho que... Eu fujo de qualquer coisa, velho. Aqui uma vitória para qualquer um dos dois lados, completamente normal. Dois times que vivem bons momentos. O Atlético de Madrid teve esse tropeço recente, né? Perdeu pro Leganés, antes disso vinha numa longa sequência de invencibilidade. Mas eu fujo, velho. São dois times ali que eu colocaria, cara, talvez até um pouquinho... Eu acho que o futebol apresentado pelo Leverkusen é até um pouco melhor, mas não é lá essa discrepância muito grande. Difícil demais prever qualquer coisa relacionada ao resultado final. E não tem outra escolha a não ser, velho, focar em gols, que, diga-se de passagem, tem uma odd muito boa. Em jogos da UEFA Champions League, a gente observa aí que os dois times estão sofrendo muitos gols, até um pouco mais do que em relação aos campeonatos nacionais, tá? Como eu disse, o Atlético de Madrid, ele só não sofre gol do... Foi o 6-0, acho que no Sturm Graz. Não, no Sparta Praga. Sparta Praga foi o único jogo que ele não levou gol. Ele levou gol em casa do Slovan Bratislava, por exemplo, contra o Leverkusen, que vem de 11 vitórias seguidas. São dois times cujo poderio ofensivo é muito forte, que a defesa estão deixando um pouquinho a desejar, e é um confronto com vaga que vale vaga direta ali entre os 8 primeiros qualificados para as oitavas de final. Por isso, ao meu ver, essa aqui é a melhor pedida dessa terça-feira do UEFA Champions League, né? Selo Hotbet aí, vale 100zão nessa aqui, dobro da stake no ambas marcas de Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen. Muito bem, então com essa dica a gente chega ao final da edição desta terça do Bets do Dia. Gostou daquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra em tvbet.com e segue a gente nas redes sociais, @tvbetoficial. E também tem edição, tá? Teremos edição dos jogos da quarta. Vamos falar também de vários jogos semana aí. Meio de semana com Liga dos Campeões, vai ser a nossa atenção especial aqui no Bets do Dia. Valeu, Matheus Montenegro, valeu, galera, tamo junto. Lembrando, jogar sempre com responsabilidade. Valeu. Aqui, ó.